O STF acabou de enterrar a CPMI do INSS, barrando a prorrogação da CPMI. STF barra a prorrogação da CPMI do INSS. E sabem por quê? Segundo a maioria dos ministros, investigação tem que ter prazo de duração. E prorrogar uma investigação é inconstitucional e viola o Estado Democrático de Direito. 8 ministros foram contra a decisão do André Mendonça. Com isso, a comissão parlamentar de inquérito deve ser encerrada até o próximo sábado. A hipocrisia chegou no STF e não tem mais para onde ir. Olhem só, foi exatamente isso que disse o Flávio Dino. Exige também contenção de prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários, em que se faz aí sim ética e probatória de modo indefinido. Pera. Flávio Dino estava falando do inquérito das fake news, né? Que faz pesca probatória desde 2019. Vocês estão entendendo? O Flávio Dino decidiu que a CPMI tem que ser encerrada porque prorrogar a investigação pode dar causa à pesca probatória. O inquérito das fake news foi aberto em 2019 e até hoje é utilizado para perseguir opositores políticos. Utiliza o inquérito das fake news sem prazo de duração para busca e apreensões a opositores políticos, para prender opositores políticos. Até o Marco Aurélio, ex-ministro do STF, critica o inquérito das fake news e apelidou esse inquérito de inquérito do fim do mundo. O Gilmar Mendes foi ainda mais além e disse que é inconstitucional, que é abusivo CPMI investigar empresas e pessoas envolvidas em escândalos. É inconstitucional, é antidemocrático CPMI investigar corruptos e corrupções. É preciso ter um parâmetro. Quebra esse sigilo de forma comprovada. Você vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Isso é ilegal. É ilegal porque os senhores sabem que é ilegal. Nem parece que existe o inquérito das fake news no STF. Nem parece que eles julgaram a chamada trama golpista, né? Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação... Olhem os ataques ao André Mendonça. Olha isso. Humilharam hoje o André Mendonça. Olha o quanto o André Mendonça foi hoje esculachado no plenário do STF por esses ministros que nem merecem ser chamados assim. O juiz que decide sem fundamentação produziu nada jurídico. O senhor se investe nesse poder, o senhor tem que atuar como juiz. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem. Vazem. Gilmar Mendes, é isso mesmo que você está vendo. Gilmar Mendes criticando vazamento de investigações. Meu Deus do céu! Será mesmo que esses ministros do STF estão no atual STF? O que está acontecendo com esse STF? Eles esqueceram do inquérito das fake news, dos processos do 8 de janeiro, que tudo se vazou. Eu mesmo critiquei inúmeras vezes os vazamentos dessas investigações e tudo foi desconsiderado. Abominável. Abominável. Criminoso. Crime. Mas exatamente se trata de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora recente do caso Vocaro. Lamentável, né, gente? Tadinho do Vocaro. Que absurdo os vazamentos do coitadinho do Vocaro. O que fizeram com Felipe Martins não é deplorável. O que o presidente Bolsonaro passou não é deplorável. Deplorável
É o que estão fazendo com o coitadinho do Vorcaro, né? E para fechar com voto de ouro o julgamento, Alexandre de Moraes enterrou a CPMI do INSS, votou contra prorrogar a investigação contra os ladrões dos aposentados em defesa do Estado Democrático de Direito. É só isso que ele sabe fazer. Tudo que ele decide é em defesa do Estado Democrático de Direito. Até para enterrar investigação contra corruptos. E aqui nós poderíamos lembrar o perigo das comissões parlamentares de inquérito simplesmente ignorarem fato determinado e irem, como bem relembrou o ministro Gilmar, pelas franjas. O perigo que isso é para o Estado Democrático de Direito. A CPMI do INSS investiga criminosos, é um perigo para o Estado Democrático de Direito. O verdadeiro perigo para o Estado Democrático de Direito é esse atual STF. Agora, precisamos aqui externar o nosso respeito ao ministro André Mendonça, que foi justo e correto, e ao ministro Luiz Fux, que votou como um juiz deve votar. Só se salva hoje no STF André Mendonça e Fux. Estes são juízes de verdade e têm o nosso respeito. Agora, ter que conviver com uma decisão como essa, mais uma vez, passando a mão na cabeça de criminosos, de organizações criminosas que saquearam os velhinhos do INSS, é inacreditável. Mas calma. Tem uma única fala boa aqui que eu tenho para dizer para vocês. A Polícia Federal, a ala certa, a ala correta, a ala que ainda respeita a Constituição e o Brasil, continua investigando o INSS. A Polícia Federal continua ainda investigando as fraudes do INSS, as corrupções do INSS. Enterraram a CPMI, mas não o inquérito policial que corre na Polícia Federal e que o André Mendonça também é o relator. Então, ainda temos essa boa notícia. A PF, a ala correta da PF, ainda está investigando os crimes contra os aposentados e pensionistas. Meus amigos, teremos que dormir com mais essa hoje, o que não é surpresa nem novidade para ninguém. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e ainda vamos salvar esse país. Tudo isso nos dá apenas mais garra para lutarmos contra essa tirania e para lutarmos pela liberdade do nosso país. Vamos vencer. Um grande abraço a todos.